João, no capítulo 4, vamos ler desde o primeiro versículo. A palavra que fala a respeito da mulher samaritana. Diz assim a palavra de Deus: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E Jesus lhe disse: Vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. E disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. E isso disseste com verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus lhe disse: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse nada. Que perguntas? Nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Vamos falar com Deus mais um pouquinho.
Você que talvez ainda não pediu com a tua boca, não falou para o Senhor falar contigo, aproveite agora e faça isso. Diga: Senhor, fala comigo, que daí eu tenho certeza que o Senhor vai responder a nossa oração e vai falar conosco. Santo Deus, eterno, soberano e bendito Pai, estamos aqui na tua presença, na tua casa, no meio do teu povo, nesse local onde o Senhor tem nos trazido para juntos meditarmos na tua palavra, aqui nesse ponto de pregação do Evangelho. Ó Pai querido, eu lhe peço agora que o Senhor venha fazer com que verdadeiramente este seja um ponto de pregação do Evangelho e que possamos pregar este Evangelho agora. Fala, Deus, fala conosco, alegra o nosso coração, fala conosco a tua palavra, porque a tua palavra tem poder, ó Pai. Toca-nos com teu poder nesta hora, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e graças a Deus. Pode tomar o teu assento, fica na presença de Deus e ouça o que Deus tem para falar contigo nesta noite, assim como eu vou ouvir enquanto falo. Aleluia, glorificado seja Deus. Aqui está um relato muito maravilhoso da palavra de Deus. A palavra de Deus em si, ela é maravilhosa. E como é bom quando nós podemos meditar, nesta palavra, a palavra de Deus. Aqui está um episódio que aconteceu quando, como lemos ali, o Senhor Jesus, o Mestre, juntamente com os seus discípulos, precisaram então deixar a Judeia e ir outra vez para a Galileia. E diz a palavra que era necessário passar por Samaria. E diz que Jesus foi então por Samaria, pelo meio de uma cidade chamada Sicar. E ali naquela cidade, muitos anos antes, o patriarca Jacó tinha edificado um poço, uma fonte, e esse lugar foi dado em herança, como lemos ali, a José, um dos filhos de Jacó. E ali se instituiu esse povo, o povo chamado samaritano, o povo de Samaria, que era um povo que surgiu da mistura dos povos. Se nós formos meditar na palavra, nós vamos entender que o povo judeu, existia a ordenança que eles não podiam se misturar com outros povos, de outras religiões, de outras terras. Mas chegou um momento em que eles acabaram se misturando, até que chegou um ponto em que eles disseram: não vamos aceitar mais mistura, vamos acertar as coisas. E então se separou todo esse povo que estava misturado com outros povos, e este era o povo samaritano. E os judeus que sabiam da promessa de Deus, que a promessa era para os judeus, eles eram então separatistas. Eles separavam, e eles diziam que não tinha mais jeito para aquele povo, o povo de Samaria. Para aquele povo não tinha mais jeito, era só para os judeus. Eles diziam inclusive, o que pela palavra da lei daquele tempo era verdade, que só devia se adorar a Deus em Jerusalém, lá onde foi edificado o templo. Mas esse povo, o povo samaritano, eles queriam também adorar a Deus, eles queriam também servir a Deus, embora não conheciam como os judeus conheciam. Existia essa divergência muito grande entre eles. Provavelmente eles passavam na rua, se chegasse perto de um judeu, eles já diziam: sai para lá, vocês são um povo sem Deus, vocês são samaritanos. E a própria palavra que lemos ali disse que quando Cristo estava falando com aquela mulher, ela mesmo disse que: como é que estás falando comigo se tu és judeu e eu sou samaritana? Então existia aqui essa divergência entre eles. Mas o fato é que o nosso Senhor Jesus, Ele veio para quebrar isso, Ele veio para acabar com isso, porque está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo todo, toda a humanidade, de uma maneira tal que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, em sacrifício para pagar pelos nossos pecados, para cumprir a justiça divina, e esse sacrifício valeu para toda a humanidade. Jesus estava ali agora então, diante dessa mulher, na cidade de Sicar,
E diz a palavra que era a hora sexta. E como os judeus começavam a contar a primeira hora do dia às 6 horas da manhã, a hora sexta então era meio-dia, bem no forte do sol, bem no sol a pino, como fala. Então nós podemos entender que Jesus com certeza estava com sede, e chegou e assentou-se próximo àquele poço, provavelmente esperando alguém que viesse, como exatamente aconteceu com essa mulher, alguém que viesse para tirar água, e provavelmente Jesus pediria a água para abastecer, talvez o seu cantil, e para tomar já na mesma hora. E exatamente isso foi o que aconteceu aqui. Meio-dia, no sol mais forte, batendo forte na cabeça de quem estivesse ali, Jesus assenta-se então agora ao lado daquele poço e espera alguém chegar para tirar água. E Deus, eu creio que estava já escrevendo na hora, já tinha escrito aquele encontro no céu, para atender a necessidade daquela mulher, que embora rejeitada do povo judeu, por ser samaritana, por ser de um outro povo, Deus não havia rejeitado totalmente aquela mulher, e nós vimos que aconteceu agora, esse encontro de Cristo com aquela mulher, porque ainda existia uma solução, ainda existia uma saída para aquela mulher, e Jesus, ele veio para toda a humanidade. E agora então começa essa conversa do mestre com aquela mulher, porque embora existia aquela rixa, Jesus, como eu falei, ele veio para quebrar isso, ele veio para mudar a situação. Jesus, quando ele vem para quebrar esses paradigmas, ele vem para mudar a situação, ele vem para mudar o curso da história, ele vem para abrir uma nova porta, ele vem para abrir um novo caminho, ele vem para dar uma solução. Por isso é que nós que estamos em Cristo, nós temos a certeza que no momento da dificuldade, Jesus está conosco. No momento da luta, Jesus está conosco. No momento que não vemos saída, Jesus está conosco. Ele vai abrir uma saída, Ele vai abrir uma porta e nós vamos passar por ela, e a vitória é certa, porque Ele está conosco. Então nesta noite, receba essa palavra. Se Jesus está na tua vida, pode ter certeza que tem vitória, tem porta para se abrir, tem algo para acontecer, porque se Jesus está no barco, Ele acalma a tempestade, Ele faz o que for preciso para dar vitória para o seu povo. E aqui nós vimos que essa mulher resistiu um pouco no início, mas quando Jesus se revela para alguém, esse alguém, por mais que ele esteja resistindo, quando Jesus se revela, que ele vê verdadeiramente, Jesus está nesse negócio. Jesus está nessa igreja, Jesus está na vida desse homem, Jesus está na vida dessa mulher, ele está diferente, Jesus está no negócio. Aí a pessoa tem que se dobrar, a pessoa tem que se quebrar, ela tem que entender, ela entende que alguma coisa está diferente, que Jesus está para realizar alguma coisa. E assim aconteceu com essa mulher. Ela estava resistindo, mas Jesus se revelou para ela, assim como Ele tem se revelado para nós. Até no corinho que cantamos, falava exatamente a respeito dessa palavra, que Jesus é a fonte de água viva. Ele se revelou para aquela mulher: ô mulher, eu estou com sede, mulher, mas se você soubesse quem é que fala contigo, é você que pedia água. Se esse povo aqui desse bairro soubesse quem é que está nessa casinha simples, era eles que vinham aqui buscar água, porque Jesus é a água da vida. Se nós entendesse que Jesus é a água da vida, nós é que íamos até Ele. Muitas vezes alguém pensa: Jesus está pedindo água aí, esses crentes estão pedindo gente aí, estão pedindo dinheiro, estão pedindo. Não, é Jesus que está querendo se revelar para esse povo, e muitas vezes eles não entendem, porque Jesus é a água da vida. É Jesus que quer se revelar para nós, e muitas vezes não entendemos as situações. Mas eu tenho certeza que nós que estamos aqui nesta noite, graças a Deus, como diz a palavra, graças a Deus que nos dá vitória
por nosso Senhor Jesus Cristo. Se estamos aqui, é porque sabemos que Ele é a água da vida, é porque sabemos que Ele tem solução, é que só nele há uma saída para a nossa situação, para a nossa vida. Eu creio que nesta noite estamos aqui porque temos essa certeza, e se assim se assim está acontecendo hoje, podemos ter a certeza que o Senhor vai fazer alguma coisa em nosso favor. Glorificado seja Deus. Então Jesus se revelou agora para essa mulher, porque ela disse isso que, como meditamos aqui, ela disse: ô mestre, e tu és judeu, e vocês judeus dizem que é só lá em Jerusalém que pode adorar a Deus, mas eu sou do meu povo samaritano, e nós entendemos que é aqui nesse lugar que se deve adorar a Deus. Agora Jesus então se revela para aquela mulher: ô mulher, uma coisa eu tenho para dizer para você. Deus, mulher, Deus ele é espírito. Independente do lugar onde estiver, importa que quem adore a Deus, adore em espírito, adore em verdade. Ô mulher, se você entender isso, aonde você estiver, você vai adorar a Deus, e Deus vai receber, porque Deus procura a quem lhe adora desse jeito, mulher. Aí aquela mulher, ainda sem entender, ela fala: tá certo, tudo isso que está falando, tem um que quando ele vier, ele vai revelar tudo isso, porque ela entendia, ela sabia que viria o Cristo, e ele é o Cristo, ele quando vier, vai nos contar tudo isso. Aí Jesus agora se revela 100% para aquela mulher: mulher, o Cristo que você está esperando, eis aqui diante de você, eu sou o Cristo, mulher. Aleluia. E aquela mulher já não tinha mais como refutar, porque Jesus naquela hora já tinha contado tudo para aquela mulher. Jesus naquela hora já tinha se revelado para aquela mulher, até coisas que só ela e o seu companheiro sabia, Jesus tinha revelado ali. Ô mulher, vai lá. Eu imagino Jesus: eu vou jogar uma isca aqui para essa mulher. Ô mulher, vai lá e chama teu marido. Aí ela disse assim: ô Senhor, mas eu não tenho marido. Aí Jesus disse: agora você falou uma verdade, isso disseste com verdade. Ela com certeza arregalou o olho assim: como assim? Aí Jesus continuou dizendo: é isso aí mesmo, porque você já teve 5 maridos, já viveu com 5 homens diferentes, e até o que tens agora também não é teu marido. É como se Jesus dissesse: você viveu amasiada com 5 diferentes, e até o que você está agora, esse ainda você não acertou tua vida diante de Deus com esse aí. Aí com certeza aquela mulher ficou pensando: meu Deus, só pode saber uma coisa dessa alguém ao qual Deus revela. Não tem como alguém saber isso. Eu nunca vi esse homem é judeu, ele nunca veio aqui, como é que ele vai saber isso? E a partir dali Jesus começa então a falar com essa mulher, ela começa a entender: esse homem aí não é outro senão ele é um profeta de Deus. E até que chegou esse momento que Jesus se revelou por completo para ela: ô mulher, eu não sou um profeta. Os profetas, imagina Jesus dizendo assim: os profetas vieram antes de mim, os profetas vieram anunciando que eu viria, mas agora eu estou aqui, eu sou o Cristo. Aí aquela mulher que agora recebeu a revelação de Deus, entendeu que Jesus verdadeiramente é a água da vida. Ela até largou mão do seu cântaro, deixou ali o seu cântaro e voltou correndo para a cidade e anunciou para os homens daquela cidade: venham e vejam, porque eu vi um homem, encontrei um homem que verdadeiramente é o profeta de Deus, que é o Cristo. Veja que quando Jesus se revelou para ela, ela até deixou para trás o seu cântaro e foi atrás dos homens daquela cidade e disse: porventura não é este o Cristo? Eu encontrei o Cristo, ele se revelou para mim. É como aquela mulher agora, a primeira missionária, a primeira pregadora do Evangelho, foi lá naquela cidade e disse: venham e vejam, eu encontrei a água da vida, ele é tudo agora para mim na minha vida. Jesus é tudo. É como alguém que aceita Cristo e sai dizendo: eu agora sou um crente, eu entendo que Jesus é a água da vida, eu vou agora frequentar a casa de Deus, porque lá tem palavra de Deus para a minha vida, lá tem água, lá tem alguma coisa diferente, eu quero servir a esse Cristo.
E então diz a palavra que os homens daquela cidade vieram a ter com Jesus, para ver se verdadeiramente era como aquela mulher tinha dito. E diz a palavra que eles vieram e disse: ó mulher, não é mais pela tua palavra, mas agora nós estamos vendo mesmo que esse homem é diferente. Esse homem é o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que relato maravilhoso, que palavra gloriosa que nós podemos ver quando alguém tem um encontro com Cristo. Ah, se o povo dessa cidade, o povo desse bairro, o povo do nosso Brasil afora entendesse isso, como seria maravilhoso que toda a humanidade viesse aos pés de Cristo e pudesse gozar dessa alegria que nós sentimos, dessa certeza que nós temos da salvação, da alegria do céu na nossa vida, saber que Jesus é a nossa água, é aquele que nos alimenta. Quantas vezes passamos dias atribulados, doenças, problemas, dificuldades, e chega no final do dia, não, mas eu tenho que ouvir uma palavra, eu vou lá na casa de Deus, vou ouvir uma palavra, e o Senhor vem e fala conosco, aleluia. Como é maravilhoso poder contar com a água da vida jorrando de dentro da vida de alguém. Assim é quando meditamos na palavra, é Cristo fluindo através da nossa boca e alimentando alguém, matando a sede de alguém. Glória a Deus por isso. Graças a Deus que nesta noite pudemos hoje vir aqui e ouvir essa palavra, saber que Jesus está contemplando a nossa luta, saber que Jesus está cuidando de nós, saber que a nossa luta, o nosso problema para Jesus não é nada, que se Ele der uma palavra que hoje Ele faz acontecer o milagre através de uma palavra na nossa vida, se nós agarrar com fé, se nós crer que Ele é a água da vida. Nesta noite Ele está aqui mais uma vez, para alegrar o nosso coração, para fazer esse milagre por nós. Então eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos fazer esta oração agora, baseado nessa palavra que ouvimos. E se verdadeiramente nós tivermos fé para receber essa palavra, eu creio que o Senhor vai fazer o milagre na nossa vida, através do poder dessa palavra. Eu não sei como é que você passou o teu dia, talvez você passou um dia atribulado, talvez você passou por luta, por problema, mas nesta hora o Senhor está aqui para falar conosco. Ele já falou, Ele já disse que a palavra dEle tem poder, então agarre essa palavra e saia daqui dizendo: hoje eu ouvi uma palavra e Jesus vai fazer alguma coisa por mim. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer mesmo, através do poder da sua palavra. Amém, irmãos? Vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno, soberano e bendito Pai Celestial, damos graça pela Tua palavra, Senhor, a qual o Senhor tem trazido ao nosso coração nesta noite. A Tua palavra tem poder, e eu creio no poder da Tua palavra. A minha irmã, o meu irmão que está aqui hoje, talvez está apresentando alguma coisa diante de Ti, talvez ele passou uma semana difícil, um dia atribulado, mas ele veio aqui hoje, ela veio aqui hoje para ouvir uma palavra, e o Senhor já tem falado. O Senhor que é a água da vida, faz, meu Deus, a sede passar na nossa vida. Não despede, meu Deus, nenhum de nós aqui hoje vazio. Eu creio, Senhor, que já temos recebido de Ti a Tua palavra. Faz agora, meu Deus, o milagre que for necessário na vida de cada um. Vai ao encontro, meu Deus, de cada um que precisa a cura divina, a libertação, a bênção. Abre a porta, meu Deus, que está fechada na vida da minha irmã, na vida do meu irmão. Faz o milagre, ó Pai. Fica conosco. Dá-nos, ó Pai, uma semana abençoada. Quebra o laço de Satanás contra a nossa vida. Dá vitória para a Tua igreja. Abre a porta da bênção, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta hora, e desde já te agradecemos, certo da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém e graças a Deus.